Olá, bem-vindos a mais um Entre Mundos, o podcast feito para expandir a sua consciência. E hoje a gente vai falar sobre vida extraterrestre, um assunto que não podia faltar aqui, né? A conexão entre mundos. E a gente vai trazer um dos assuntos mais misteriosos e polêmicos nesse momento, que é o 3i Atlas. E para você que ainda não está acompanhando, o 3i Atlas é um corpo celeste que foi descoberto oficialmente no dia 1º de julho e que tem dividido as opiniões entre os curiosos e os especialistas. Uma parte das pessoas acredita que seja um objeto natural, né, que tenha características diferentes dos objetos normais e que seja uma anomalia, né? Outra parte acredita que seja algo criado por uma inteligência e que seja artificial. E é exatamente essa temática que a gente trouxe aqui para falar no Entre Mundos. Bom, é isso mesmo, Bia. Realmente há um grande mistério à volta aqui do 3i Atlas. Eu estive a ver no outro dia também o facto do objeto entrar no mesmo plano dos planetas já tem uma probabilidade muito baixa de vir a acontecer. Por isso sim, sejam muito bem-vindos. Temos hoje um convidado que vamos já apresentar, que vamos debater estes mistérios todos da vida extraterrestre e não só, e mais alguns outros mistérios que existem no nosso planeta. Não é? Vamos apresentar o nosso convidado, Bia. Oi, João, tudo bem? Seja Olá, muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. O João, Obrigado. que é empresário, ele é um estudioso, um pesquisador há mais de 30 anos sobre os mistérios do mundo, né, e sobre a vida extraterrestre. Verdade. E hoje ele veio aqui exatamente ajudar a gente a conversar sobre tudo isso, né? Entender o que realmente a gente pode afirmar e o que a gente não pode afirmar. João, a presença extraterrestre ela já existe, ela faz parte da história da humanidade, né? Os extraterrestres sempre estiveram presentes aqui, inclusive participando dos grandes acontecimentos da humanidade. Você concorda? É assim, na verdade, eu gosto muito de analisar as coisas pelo seguinte ângulo. Nós, para percebermos se os extraterrestres estão cá há muitos anos ou não, temos que olhar para as provas e para a história contada e para a história que chegou até nós desde os tempos passados. E é muito curioso que em todo o planeta existe uma consciência global de um grande cataclisma que aconteceu, que foi o dilúvio, ok? E estamos a falar de uma repetição que acontece em todas as culturas, ou mais de 200 culturas que falam desse dilúvio, que após o dilúvio tiveram seres que vieram do céu, curiosamente, alguns em carruagens, outros pelo mar, e sabemos bem que hoje em dia temos os OVNIs e os OSNIs, ok? E não deixa de ser curioso que em todos esses, em todos esses mitos, ok, temos repetidamente o mesmo tipo de padrão. E então, se queremos olhar para o passado e para a antiguidade e perceber se eles têm estado connosco desde então, eu acho que isso é um bom caminho por começar, ou por onde começar, aliás. João, só para as pessoas entenderem lá em casa, o que é que a distinção entre OVNIs e OSNIs? Ok. OVNI é objeto voador não identificado, ou neste momento nos Estados Unidos chamam UAP, porque o termo UFO saiu de uso, e então UAP é Unidentified Aerial Phenomena, ok? E OVNI em português é objeto voador não identificado, como eu disse. OSNI é objeto submarino não identificado, ok? E, bom, como eu estava a dizer, aqui eu quero fazer um disclaimer também, porque há muito quem chama estes mitos do passado são mitos, e é um pouco para descredibilizar, porque a palavra mito acaba por descredibilizar um pouco toda a tradição oral e toda a memória coletiva que vem sendo transportada até aos dias de hoje. Acaba por ser quase um pouco como teoria da conspiração. Só que eu chamo-lhe a teoria da conspiração e o mito estão apenas separados pelo tempo. Teoria da conspiração, já sabemos que em 5 a 10 anos normalmente é provada ser realidade. E os mitos normalmente são algo que aconteceu no passado, mas porque alguém, ou porque a narrativa principal quis esconder a informação verdadeira do resto do povo, passou a ser chamada de mito, para usar aqui esta estratégia de programação neurolinguística e de alguma forma descredibilizar. Porque não deixa de ser altamente desconfortável assumirmos que de repente a nossa história é diferente daquilo que achamos, como por exemplo, e vamos falar aqui hoje, se houve ou não ajuda
na construção das pirâmides, que até hoje ninguém consegue explicar certo. como é que aquilo está lá e como é que foi construído, ou a mesma esfinge, que afinal dizem que sim, agora já disseram que não outra vez, mas há qualquer mistério por baixo da esfinge que ninguém ainda consegue entender bem. Exato. E portanto essas evidências históricas são de certa forma desconfortáveis, e por isso é muito mais fácil dizer, olha, isso não é bem assim, é um mito, porque não está provado, mas aquilo que não é provado não quer dizer que não seja verdade, não é? É verdade. Simplesmente não foi provado a 100%. É verdade, e fazer aqui uma pequena nota só, porque tu falaste do Egito, e efetivamente é uma temática super interessante, e houve imensas descobertas que foram feitas recentemente, mas sem querer aprofundar muito. Repara, a arqueologia moderna, neste caso das pirâmides, o que tu tens é, porque diz pirâmide de Quéops, está lá inscrito, então eles assumiram que foi Quéops a fazer a pirâmide. Se tu tivesses lá vivido na altura e tivesses escrito pirâmide de Pedro Frias, hoje em dia alguém ia pensar que o Pedro Frias tinha construído uma pirâmide. Não me importava. Portanto, percebes? Portanto, estamos aqui, é disto no fundo que estamos a falar. Sim. Porque os vestígios que são deixados acabam por depois induzir em erro quando olhamos para eles de um escopo muito focado e não de uma forma mais ampla e global. E então, por isso é que também é preciso termos cuidado quando debatemos algumas temáticas, efetivamente as que vamos debater hoje, para não cairmos em como é que eu hei de colocar isto, não levarmos as coisas muito à letra, ok? Não entramos aqui nas verdades absolutas. Exatamente, porque efetivamente não existem, e existem... Sim, vamos falar das evidências, vamos falar daquilo que existe, vamos desenvolver esta temática e depois deixar à consideração do nosso ouvinte investigar mais, assumir que possa ser verdade ou mentira, sabendo que nós estamos aqui apenas a debater aquilo que conhecemos sobre o tema, não é verdade? Claro. Exato. Então vamos lá, relativamente, voltando aqui um bocadinho atrás e àquilo que estávamos a falar que abriu aqui este nosso podcast, dizer-vos que efetivamente os dilúvios, mais de 200 culturas que nunca tiveram qualquer tipo de correlação ou que se cruzaram, têm esta memória coletiva do dilúvio. E todas elas, e aqui estamos a falar do Brasil, da Amazónia ao Japão, do México à Austrália, Médio Oriente, ok? Isto foi basicamente nos 5 continentes que existe esta memória coletiva. E aqui é onde eu gostaria de entrar, que é, os relatos são todos iguais, ou bastantes deles são iguais. É que depois aparece sempre alguém que vem ensinar arte, cultura, viver em sociedade e tecnologia. E isto repete-se na história. Vou-vos falar aqui um bocadinho dos Anunnaki, que são um povo, um antigo povo sumério, que eram os deuses da antiga Suméria, e os Anunnaki são um caso muito, muito particular. Eles criaram grandes cidades como Ediru, Uruk e Nippur, e eles efetivamente ensinaram, trouxeram à população que já lá residia conhecimento de artes, de engenharia, de astronomia até, e o que é que o curioso aqui é que Anunnaki significa literalmente aqueles que do céu vieram. Ok? Portanto, se o povo passou eu acho que isto dá que pensar, se o povo passou esta história escrita até nos textos cuneiformes dos Anunnaki, se esta história prevalece até hoje, que eles efetivamente vieram do céu e que vieram ensinar a cultura, as artes, etc., é porque antes não existia. É porque eles efetivamente vieram de algum sítio e vieram-nos ensinar algo. Sim. Deixa-me só pôr aqui no ar, já que estamos a falar na Anunnakis, o contexto que muitos de nós conhecemos. Estamos a falar de Bashar, que é canalizado por Dario Lanka, que supostamente é uma entidade extraterrestre que está a comunicar para o planeta Terra para ajudar na nossa evolução. E nós até podíamos discutir se é verdade ou é mentira. O que é certo é que a informação que ele nos traz é realmente muito relevante e até tem mudado várias vidas, pelo sentido de ajudar a compreender a vida em si e certo. A realidade. O que ele conta sobre os Anunnaki é o seguinte, é que existia ou existe uma versão alternativa da realidade onde a humanidade se perdeu em tecnologia e chegou a um ponto onde eram muito evoluídos tecnologicamente, mas perderam a capacidade emocional, espiritual e de se reproduzir. E então que, através da tecnologia que tinham, sintonizaram uma versão alternativa da Terra, nós,
onde vieram tirar, portanto, ADN para poderem continuar, porque eles tinham se tornado aquilo que nós conhecemos como os greys. Certo. Esta é a história, numa versão futura sim, nossa. Esta é a história que é conhecida. Por outro lado, o que se fala do início da Terra também é que este planeta tinha a sua espécie, que era o homem de Neandertal, em que os extraterrestres, presumo Anunnaki, Essassani, agora não estou aqui bem o Anunnaki recordado, mesmo. Anunnaki, sim. Vieram para a Terra, observaram, queriam vir cultivar metais preciosos, nomeadamente ouro, para poder interferir na atmosfera do seu próprio planeta, e perceberam que a tarefa era muito difícil, era manual. Ouro nuclear, sim. Exatamente. Então quiseram ter a ajuda dos terráqueos e perceberam que para isso tinham que alterar a genética deles, e então colaram a genética dos Anunnaki nos humanos, que deu origem a esta versão Homo sapiens. Homo sapiens sapiens, que na verdade tem ainda muitos marcadores genéticos inativos. Pronto, só para contextualizar e para eu te dar logo a seguir a palavra sobre este assunto. E então significa que eles interviram, mudaram-nos de certa forma a história, mas depois chegou um ponto onde nós éramos autónomos, mas também não sabíamos nos cuidar. E então quando depois a Confederação Galáctica disse, olha, vocês não podem interferir com as pessoas, não podem interferir com a história de um planeta. E então fizeram com que eles nos ensinassem, cá está, a agricultura, como nos cuidarmos, deram-nos coisas, se calhar centros de eletricidade, que podia ser as pirâmides ou não, vieram para cá e depois foram embora e deixaram-nos à nossa sorte. Pronto. E então é por isso que, segundo Bashar, isto obviamente é tudo suposições, que nós temos uma grande adoração lá em cima, às religiões. Certo, Ele diz que ficou isso imprimido na nossa cultura. Pronto. Pegando a partir daqui então, João, tudo isto... concordas com isto, com esta visão, sim, com esta teoria? Porque repara, claro que sim, existem, e lá está, como eu disse antes, não existem verdades absolutas, e a possibilidade é um campo muito fértil, ok? O que acontece aqui é que enquanto não soubermos efetivamente quem nos visita, porque estes fenómenos existem e são reais. Os atuais e não só, e os antigos também. Eu ia-te falar, por exemplo, tens na Índia Vishnu e as Vimanas nos épicos Mahabharata e Ramayana, que são descritos mesmo como naves que voam, que têm armas de energia focada, que brilham quando disparam essas armas, brilham mais forte do que o Sol e ofuscam o Sol. É tudo relatos históricos que existem. Isto existe nos textos védicos. Sim, aliás, os textos védicos ainda vão mais longe. Os textos védicos descrevem, e se vocês em casa, se quiserem, podem procurar os textos védicos, descrevem as Vimanas, como é que eram construídas, porque estas naves espaciais eram chamadas de Vimanas, ok? E curiosamente as Vimanas, se vocês forem olhar para os templos da Índia, eles têm todos aquele triângulo, aquelas cúpulas triangulares em cima, não é? Certo. Curiosamente as Vimanas são representadas umas em triângulo e outras em formas mais achatadas. Agora, é curioso que, como sabem, quando lançamos naves lá acima ao espaço, não é? Foguetões, certo? Depois, quando os astronautas descem, eles descem em cúpulas, certo? Sim. Que formato é que têm? Triangulares. Curioso. Como é que um texto com não sei quantos mil anos já descreve algo que vai ao espaço? Portanto, ou seja, o terreno aqui é muito fértil, existem aqui muitas correlações que são convergentes em determinado ponto portanto, da história. Tens a China, o Yu, tens na Grécia o Deucalião e Pirra, que foram quem sobreviveu ao grande dilúvio e passado algum tempo, aliás, a deusa Témis indica-lhes para que cultivem e povoem o mundo, mas depois aparece Apolo numa carruagem de fogo voadora a ensinar-lhes a arte, a engenharia, a tecnologia. Pronto, tens aqui outros exemplos. Esses deuses, não é? Deuses. Exatamente. E eu gostava de vos falar aqui, por exemplo, de um povo, o povo Dogon, que é um povo do Mali, que dizem terem sido visitados pelos Nomo. Então, pelos quê? Desculpa. Nomo. Ok? Foram os seres que os visitaram, eram os Nomo. Ok? Agora, o que é que isto tem de curioso? Os Nomo, segundo os Dogon, vieram de Sirius B.
Ok? E então, como é que isto... Explica o que é Sirius B para quem não sabe. É um sistema solar, ok? Que é ou uma constelação Sirius B, que tem um sistema solar. Só que o que é curioso aqui? Sirius B é um sistema binário, ou seja, ele tem 2 sóis a rodarem um em volta do outro. Mas os Dogon já sabiam disto. No meio da África, uma tribo que mora em palhotas, ok? Eles sabiam que eles vinham de um sistema solar binário. O que é curioso? O que é curioso é que só, se não estou em erro, só a partir da década de 90 ou de 2000 é que se descobriu que Sirius B era um sistema binário. Então a questão fica, como é que é possível? Como é que eles sabiam? Certo, porque de certeza, se eles dizem que foram visitados, então se calhar temos que acreditar que efetivamente foram mesmo visitados por alguém e que lhes falaram do sítio de onde vinham, certo? Sim, força, Bia. Força. Não, outra evidência muito grande, acho que de todas essas vidas, né, que vêm, esses seres, estão nas pinturas, né? Quando você olha para as pinturas das pirâmides, as pinturas rupestres que a gente acha 1000 elementos que mostram características desses seres, né? Os próprios Anunnaki, a forma como eles se vestiam, né? Assim, o formato que eles tinham e outras culturas extraterrestres também, né? Curioso que vejo no Egito, por exemplo, também tens muitas representações de alguns deuses com uma pulseirinha e com uma malinha, e nos Anunnaki também todas as representações dos deuses têm uma pulseirinha e uma malinha. Vais à América do Sul, tens N representações nos maias e nos aztecas que também têm uma caixinha e uma pulseirinha. Portanto, reparem, isto é mesmo a história representada em pedra, no fundo, a dizer-nos assim, epá, pessoal do futuro, vejam lá que eles vieram-nos visitar e eles ensinaram-nos alguma coisa. Agora, cabe-nos a nós, é claro, acreditar ou não, porque reparem, isto também tem depois uma componente muito de pressão social muito grande. Eu próprio estou aqui hoje e devo confessar que isto me gerou algum desconforto, porque óbvio que ia falar de um tópico que sempre me suscitou muito interesse, mas eu sei que isto também pode não ser muito bem recebido pelas pessoas, porque efetivamente há pessoas que vão ter aversão a isto porque sentem-se muito mais confortáveis ou sentem-se muito mais confortáveis em acreditar na realidade que é simples. Aqui nas evidências coisas fascinantes, e uma delas é isso que tu falaste de encontrarmos a mesma medida do número, que é uma medida que existe, que está presente nas pirâmides, tanto do Egito como nas pirâmides americanas, em que parece que toda a gente usou a mesma medida para replicar construções. Que é uma coisa, como é que os povos há 5.000 anos, 10.000 anos atrás podiam ter essa uniformidade de medida, pronto. Certo. Eles se falavam, né? Não tinham comunicação. Exatamente. Não é que nem hoje. Exato. E depois de levarem aquilo a tanto rigor que implicou a construção das pirâmides e de outras construções enormes, já sabemos, a Ilha de Páscoa com as pedras e inclusive no Egito há também pedras que vieram de um sítio completamente absurdo. Há qualquer tecnologia que é-nos desconhecida e isso já acho que já é assumido por muitas pessoas. Mas eu gostava de acrescentar uma outra coisa, que é, atualmente existem aquilo que se chama crop circles. E eu tive a honra e o prazer de estar com um cientista em Barcelona que apresentou o seu livro e o seu estudo, que disse coisas super interessantes sobre os crop circles que eu não sabia, como o facto do campo de feno ser colapsado com uma tecnologia que é desconhecida porque não mata o feno, mas o deita como se fosse uma espécie de micro-ondas. Dobra-o só perto da base, mas não o mata. Não mata. Mas explicam, gente, o que é o crop circle? O crop circle são aquelas formas que aparecem nos campos de feno, muito em Inglaterra, que de repente, da noite para o dia, aliás, aparece uma forma geométrica altamente complexa. E quando tentaram descredibilizar isso, disseram, isso são pessoas que fazem mitos e não sei o quê. E ele depois explicou, esse senhor que escreveu o livro, que eu não lembro agora o nome, ele explicou que a forma geométrica, o rigor geométrico numa construção que tem metros de largura, de comprimento, é tão grande que eram precisas 100 pessoas durante 6 meses para fazer aquilo com aquele rigor. E a partir daí tens logo ali alguma coisa assim, o que é que se passa aqui que isto aparece da noite para o dia. Não são homens bêbados que de repente beberam os copos, olha, vamos fazer aqui uma forma geométrica ali. João, qual é a tua
impressão sobre isto? Eu reparo, os crop circles é algo que sempre me interessou bastante e efetivamente ainda tiveram eu não me recordo do nome dos investigadores exatamente, mas eles tentaram replicar com tábuas nos pés e creio que com uma equipa de algumas pessoas ainda tentarem recriar esses crop circles. É claro que tu tens que ter uma visão aérea para conseguires ter a noção do que é que estás a fazer. A coisa tem que ser medida ao rigor, porque efetivamente o rigor geométrico dos crop circles que aparecem, ou dos círculos de colheitas que aparecem, é muito grande, é ao milímetro. E tu conseguires um tipo de rigor destes em algo, ou seja, numa matéria vegetal que ela própria também oscila com o vento, ou seja, isto tem que ser quase imediato e em simultâneo. Certo? Porque tu tens a situação de se poder voltar a reerguer, apesar delas ficarem, a sua grande maioria não morrem, mas ficam partidas pela base, ok? Então eu penso que sim, tem alguma veracidade e penso aliás, penso que tem toda a veracidade. Se eles aparecem, se temos testemunhas que veem, aliás, temos imensas testemunhas de pessoas que viram duas luzes vermelhas a aparecerem no dia seguinte. Sim, há uma tens o género orbs, não é? Orbs, para quem não sabe, são pequenas esferas luminosas, podem variar em tamanho, podem variar em cor, vermelhas, azuis, brancas. E no dia seguinte as pessoas regressam a esse sítio e encontram lá efetivamente círculos nas colheitas que têm uma complexidade geométrica fora deste mundo, absolutamente fora deste mundo. Literalmente, exatamente. Fora deste mundo mesmo. Mesmo até padrões, alguns que são quase tridimensionais. Isto é muito difícil de criar. É muito difícil de criar. Então, trazendo aqui para Portugal, né? Vamos falar um pouco sobre os casos de Portugal, porque tem muitos casos que aconteceram aqui e que nem todo mundo tem conhecimento, né? Pedro, você já viu alguma vez? Eu não vi, mas sei que o meu amigo João já viu, ele telefonou-me no momento que viu. Olha. E sei de algumas pessoas que viram coisas que não conseguem explicar, em movimentos irregulares, aparecem e depois de repente fazem coisas que nem um satélite nem um avião podiam fazer, não é? Certo, é verdade. Eu vi e curiosamente foi quando ia levar a minha filhota à escola e depois até te enviei o vídeo e já partilhei convosco o vídeo e vocês tiveram a oportunidade também de ver. Não só vi, como também ainda submeti o meu vídeo na altura à MUFON, que é uma organização que faz essa investigação para perceber se é possível identificar que era um avião ou que era qualquer outro tipo de objeto, e efetivamente a resposta que me deram era que era não identificado. Portanto, na altura não havia aviões naquela área que pudessem ter feito esse tipo de fenómeno, não houve nos radares nada que pudesse detectar o que quer que fosse, mas ele foi visível, está filmado. E foi reconhecido como algo... Foi, porque eles ali ou reconhecem como algo que não é um fenómeno ou fica como objeto não identificado. Então, okay? A Maria vai colocar aqui pra gente essa imagem, né? Eu penso que sim, ela poderá partilhar essa imagem e esse vídeo. Ele está desacelerado para que possam ver, mas falando aqui um bocadinho daquilo que eu vi, de manhã ao ir levar a Matilde à escola, o céu estava com um pouco nuvens do estilo cirros, mas que permitiam perfeitamente ver a transparência, ou seja, se houvesse um avião a cruzar o céu, perfeitamente visível. E o que aconteceu foi que, a dirigir-me de Lagoa Norte para Lagoa Sul, ao sair de via rápida, olho para o céu do meu lado esquerdo e vejo literalmente entre 6 a 8 luzes que piscavam como se estivessem a cair, mas não estavam a cair, porque elas estavam a fazer movimentos circulares umas à volta das outras, ok? E isto é algo que eu entretanto estava a conduzir, óbvio, a minha filha estava no banco de trás, eu pedi-lhe para que filmasse e efetivamente ela começou a filmar e ainda apanhámos alguns momentos desses, mas foi durante bastante tempo, uns bons 2 minutos pelo menos, que nós conseguimos visualizar esse fenómeno no céu. Mas temos outros casos também muito curiosos. E para quem não sabe, em Évora temos um dos casos mais emblemáticos, apesar de não ser muito conhecido, mas é um caso que se passou em 1959, chama-se o caso do cabelo de anjo.
ok? Então, dia 2 de novembro de 1959, em Évora, meio-dia, céu limpo, aparece um objeto de forma ovoide, ok? Que acelerava, desacelerava, aumentava o tamanho, diminuía o tamanho, ok? E alguém no recreio, houve uma escola, aliás, são centenas de testemunhas, e numa das escolas, na altura em Évora, houve alguém que olhou para cima e disse, as pessoas começaram a olhar, quer dizer, gerou-se ali uma comoção, esse objeto manteve-se no ar durante 2 minutos, a seguir vem outro objeto maior ainda do que esse, começa a circular à volta desse objeto e de repente começam a cair uns filamentos do céu a que as pessoas chamaram cabelos de anjo. Houve um professor dessa escola que ainda apanhou um desses objetos e o levou ao microscópio mais tarde, mas a maior parte desses objetos, desses fios de cabelo que caíam, eram, ou seja, desapareciam ao toque, derretiam-se ao toque. E eles eram luminosos, assim? Eles eram iridescentes, ou seja, com o sol eles tinham um brilho diferente, ok? Faziam um brilho diferente. Curiosamente, esse professor mais tarde, e aqui só para vos falar do relato, aliás, isto assim foi durante uma série de tempo, portanto o objeto dirigia-se de este para oeste. Curiosamente, este fenómeno foi avistado em Sintra também, nos dias seguintes. Portanto, estamos a falar de algo em larga escala, ok? E que centenas de pessoas viram e que documentaram. Curiosamente, este professor, eu não me recordo exatamente do nome dele, ele conseguiu arranjar, ou seja, colocar uma amostra dentro de uma caixinha de Petri e retirou uma parte dessa amostra. Dizer também que essas partículas ficaram cerca de 4 horas no ar. Okay? Esse professor agarrou nessa amostra que tinha na caixinha de Petri e foi fazer uma análise na altura, dentro da escola tinha um microscópio, foi fazer uma análise ao microscópio e percebeu que era um ser mononuclear, ok? Mas que tinha uns tentáculositos pequenitos à volta desses filamentos. Entretanto... Deixa eu só entender uma coisa, você falou que eles sumiam. E esse que foi com calor, visto... ou seja... com o calor. Com esse calor. Não sumiu, esse não, ficou. Porque ele conseguiu, ou seja, com uma colher ou com um objeto, com a ajuda de outro objeto, passá-lo para dentro de uma caixinha de Petri. Ok. E ele manteve-se. Tanto é que foram enviadas amostras desse material para Lisboa, não me recordo também qual foi o nome da escola, mas essas amostras perderam-se. Se vocês quiserem podem investigar isto na internet. Este caso é largamente conhecido. É largamente emblemático. Ele não é muito conhecido, é largamente emblemático. No mundo da ufologia, sim, muitas pessoas conhecem e falam deste caso. Curiosamente, essas amostras que foram enviadas para esta universidade em Lisboa perderam-se depois no incêndio que aconteceu nos anos 70, portanto vão verificar por vocês. Eu costumo sempre dizer às pessoas, não acreditem em tudo aquilo que ouvem, investiguem por vocês, claro. Vão ver. Eu gosto muito de incitar o espírito crítico das pessoas e que elas consigam ver às vezes como é que eu ia dizer, as incongruências daquilo que muitas vezes é dito, claro. E que nem sempre é fiável. João, pergunta, agora que existem obviamente vários avistamentos, também existiram as luzes de Phoenix, também são muito conhecidas, Phoenix Lights, que apareceram por cima da cidade de Phoenix e que foram vistas por centenas de milhares de pessoas. Além disso, há outros relatos, agora obviamente com a inteligência artificial já vamos começar a desconfiar se são vídeos verdadeiros ou não, se bem que o teu eco não havia inteligência artificial ainda. Certo. E a pergunta é, qual é o objetivo deles aqui agora? Porquê é que nos estão a visitar, porquê é que se estão a mostrar? Olha, boa pergunta. Eu vou-te dizer, por um lado, partindo do princípio que a tecnologia como a conhecemos é só a que nós conhecemos. O que é que eu quero dizer com isto? Partindo do princípio que não existe tecnologia mais avançada por parte de governos que têm programas secretos, partindo desse princípio, eu diria que efetivamente poderá ser uma visita, porque repara, se tu
nós, enquanto humanos, gostamos de ir visitar outros sítios para conhecer, para perceber a cultura. Por curiosidade. Por curiosidade. Mas eles podem visitar-nos sem se mostrarem, né? Têm tecnologia para entrar fora do espaço-tempo, aparecem, materializam-se, desmaterializam-se. Certo, e a dir-te-ei da mesma forma que nós poderemos ser mais incisivos quando vamos visitar um sítio culturalmente e desrespeitar a cultura. Se vamos para o Japão falar alto num comboio de alta velocidade, vais ser desrespeituoso, vais-te mostrar, ou então podemos passar despercebidos mediante também o nosso nível de inteligência e de consciência. Portanto, eu acredito que eles também, mediante o nível evolutivo que têm, ou se mostram ou não. Faz sentido isto que eu estou a dizer? Claro. Okay. Então, assim, vamos falar sobre o Tracy Atlas, né, que tem sido tão polêmico aqui, né, pra gente. O que a gente pode afirmar sobre o Tracy Atlas? Porque o que acontece é que surgiu esse assunto, aconteceu um monte de especulação, né, tem mil opiniões, né, por aí, e a gente nunca sabe aonde está, o que a gente realmente pode afirmar e o que a gente não pode. Então, assim, você que é estudioso no assunto, o que você acredita que a gente possa afirmar hoje sobre o Tracy Atlas? Olha, antes de mais, dizer que efetivamente é um objeto muito grande e, na verdade, ele já fez 2 correções de trajetória. Isto nós sabemos que é efetivamente irregular e nunca visto para um meteorito. E isso não é normal num corpo celeste rochoso, como por exemplo um cometa. Ok? Isso não é normal haverem correções de trajetória mínimas, por muito pequenas que sejam, porque normalmente são corpos que levam um grande momento, ou seja, que levam uma grande velocidade, e por não terem propulsão não conseguem corrigir a trajetória, à exceção de quando passam por corpos celestes maiores que eles, que são puxados graviticamente, e aí sim existem correções de trajetória. Mas neste caso o Tracy Atlas é um corpo que vem de fora do nosso sistema solar, portanto não é normal até que entre no nosso sistema solar que hajam correções de trajetória, e isso já aconteceu. Portanto aqui é um bocadinho um alerta, não é? E entrou no plano dos planetas, que é uma irregularidade, porque o objeto podia vir de qualquer perspectiva ou ângulo, certo. E a segundo parece entrou na mesma linha orbital dos planetas, certo, parece mas que alguém o apontou dessa certo, forma. Mas não vem de lado, é isto que ele não vem de lado, porque repara, nós quando falamos disto às vezes é um bocadinho complicado fazer as pessoas perceberem numa imagem tridimensional, ok? Nós quando imaginamos o nosso sistema solar, nós imaginamos-lo sempre ao nível dos nossos olhos, não é? Nunca de cima ou de baixo, mas nós temos o lado de cima e o lado de baixo. Certo. E, ou seja, ele é um sistema tridimensional, e o que acontece é que o Tracy Atlas, neste caso, ele está a entrar vamos imaginar que o nosso sistema solar está dentro de uma caixa de cartão, ok? Então, a zona do equador da caixa de cartão é onde tem o Sol no meio e os planetas todos à volta. Pronto. O Tracy Atlas está a vir no sentido, ou seja, no canto superior esquerdo da nossa caixa de cartão, ok? E está a mover-se para baixo, e ele vai sair no canto inferior direito da nossa caixa de cartão, ok? E ele está-se a mover, ou seja, ele vai se aproximar e vai cruzar o nosso sistema solar e vai passar por trás do Sol também, no sentido prógrado, quer isto dizer, no sentido de rotação dos planetas à volta do Sol. Portanto, ele está a acompanhar esse sentido. Temos outro objeto, que é o Swan, que foi também captado um pouco antes do Tracy Atlas, um pouco mais recente, se não estou em erro. Foi mais recente. Foi mais recente, não foi? Foi depois. Exatamente, exatamente. Que está a entrar justamente, voltando à nossa caixa de cartão, pela parte de baixo da nossa caixa, canto inferior direito, e vai sair no canto superior esquerdo, no sentido retrógrado, ou seja, no sentido contra o movimento de rotação dos nossos planetas. É claro que se eles se vão aproximar, não sabemos. Do ponto de vista astrofísico, astrológico, as dimensões e o estarem perto ou estarem longe é um bocado relativo, não é?
porque estamos a falar de grandes... A Lua está perto da Terra, ok? E nem por isso nós damos... Astrologicamente falando, é perto. É perto. Para a nossa referência... Astronomicamente falando... Astronomicamente. A astrologia falando de astrológica. Exato. É normal confundir. Astronomicamente. Mas é isso. Astronomicamente falando está e astrofisicamente falando, vai lá, está muito perto. São corpos celestes relativamente perto. Portanto, sim... Eu estou a dizer isto desta forma porquê? Porque eu penso que, acima de tudo, o assustarmos com este assunto não é benéfico para ninguém, ok? E eu gosto muito de investigar estas coisas e perceber também. Nós temos aqui um nome em comum que é o Avi Loeb, que fala portanto, do Oumuamua, que foi em 2017 que apareceu, e agora vem falar aqui do nosso 13 Atlas. Ele classifica o 13 Atlas na escala de Loeb, que é um 6, ok? A escala de Loeb é uma escala que avalia o quão tecnológico possa ou não ser um objeto celeste que se aproxime do nosso sistema solar. Mas isto não me deixa deixa-me aqui um bocadinho a pulga atrás da orelha, porque o Avi Loeb aparece a falar do Oumuamua. Existe uma reação do público. Aparece, entretanto, o Swan, em setembro, ok? O Avi Loeb não fala sobre o Swan. Temos o 13 Atlas, o Avi Loeb aparece outra vez. Temos depois eu não quero entrar aqui no campo da teoria da conspiração, mas o que eu vos quero dizer é que temos que olhar para as coisas com muita calma, porque os objetos que estamos a ver, nós não estamos a vê-los a olho nu. E eu creio que até à data há muito poucas, ou quase ninguém conseguiu observar o 13 Atlas. E não nos podemos esquecer que os aparelhos que conseguem observar estes objetos celestes são controlados por empresas com dinheiros governamentais e com pessoas a soldo, que gostam muito de manter os seus postos de trabalho, ok? Eu não quero aqui desiludir ninguém, não vos estou a dizer que não é um objeto inteligente, não vos estou a dizer que não nos vem salvar, mas também não vos estou a dizer que o mundo vai acabar, e é isso que eu quero deixar bem claro. E também estou-vos a dizer com isto que temos que ter cuidado, porque normalmente quando vemos estas coisas a acontecerem, como por exemplo a NASA, que fez um blackout, que as câmaras desapareceram, quer dizer, há aqui uma série de coisas que não fazem muito sentido. Outros investigadores que olharam para o 13 Atlas disseram: epá, isto não faz sentido, eu estou a ver o objeto, mas eu não consigo ver estrelas. E isso é muito estranho, não é? Sim. Terem uma fotografia de um objeto que não tem estrelas por trás. Portanto, foi uma fotografia manipulada. Sim. E então, quanto ao 13 Atlas, eu penso que nós devemos de nos manter, como se costuma dizer na gíria, de olhos e ouvidos muito bem abertos, não nos alimentarmos de tudo aquilo que ouvimos, pesquisarmos muito por nós próprios, ok? Para termos também uma noção daquilo que nos estão a apresentar. Então, assim, só para ser mais didático, né? Assim, você falou que tem que ter muito cuidado com o que a gente analisa, né? O que fez as pessoas abrirem os olhos em relação ao 13 Atlas e acharem que realmente ele é tão diferente, assim, só para... A gente já falou sobre a correção de rota, né? Você estava falando aqui, mas o que mais aparece como evidência no 13 Atlas que mostra que ele ou é um ser natural, é uma anomalia, né? Ou ele é algo criado? Certo. Na verdade, aquilo que chamou mais a atenção dos astrofísicos foi mesmo, ou dos astrónomos, foi mesmo o facto de ser um objeto de grandes dimensões que vem de fora do nosso sistema solar. Portanto, isso é algo que é raro acontecer, ok? Depois existiram duas correções que não é normal, e depois, alegadamente, um cometa, quando viaja pelo espaço, deixa normalmente um vácuo de gás, ok? E deixa uma cauda que é visível. E o 13 Atlas não apresenta esse fenómeno, ok? Portanto, isto também é mais um ponto que suscita o interesse, e que suscitou o interesse da comunidade, não só de ufólogos, como de astrónomos. E penso que assim, e depois óbvio que a dimensão, não é? Estamos a falar de um objeto enorme.
E eu ouvi dizer também que emite luz própria. Isso que eu ia falar. Sim, isso eu não lá está, eu não vou falar daquilo que não tenho a certeza absoluta, porque podemos estar a falar de um fenómeno de refração de luz, da própria luz do nosso sistema solar, mas sim, eu também constatei que efetivamente existe uma emissão de luz. Eu não sei, não consegui foi pesquisar até à fonte, ou seja, ir à fonte que transmitiu essa informação. Portanto, por isso é que eu fico um pouco reticente de falar de algumas coisas. Sempre pode ser real ou especulação. Porque eu gosto mesmo de ir à fonte. Ok, sim. Isto veio de quem? Sim. Okay? Quem é que foi que disse isso? Quem é que foi que disse? Porque muito facilmente hoje em dia também se começa um mito e de repente é verdade absoluta. Exatamente, e perdes um bocadinho aqui o cerne daquilo que é importante mesmo, e às vezes desvalorizas coisas que têm muito valor e valorizas outras que não têm valor nenhum. Exato. Uhum. E sobre eu queria que você explicasse um pouco melhor a história da NASA. Você passou rapidamente sobre isso. O que aconteceu exatamente? Parece que tinha uma data que o 13 Atlas passaria por Marte e ali poderia ser tirada uma foto de perto específica que mostraria muito bem. Sim, certo. E coincidentemente isso aconteceu um dia antes, foi isso? Explica um pouco essa história para a gente, para entender por que tanta especulação em volta desse assunto. Certo, explico, Bia, porque isto, lá está, e depois entramos aqui no campo dos teóricos da conspiração, como eu disse ainda há pouco, que a provar-se ser verdade é entre 5 a 10 anos, normalmente, mais ou menos uma média. Então, aquilo que aconteceu é que das diversas sondas que a NASA tem, para já dizer-vos que existe uma piada nos Estados Unidos que chamam NASA Never a straight answer, ou seja, nunca uma resposta direta ou concreta, ok? Existe esta piada. E aquilo que aconteceu, efetivamente, foi mais ou menos a NASA a fazer o mesmo, a nunca dar uma resposta concreta, porque justo no momento em que supostamente o 13 Atlas seria fotografável através dessa sonda, o que acontece? O feed cai todo, as imagens são retiradas. Supostamente o governo dos Estados Unidos entrou em existe um blackout, são dispensadas cerca de 1500 pessoas, se não estou em erro, não é? E pronto, lá está. Isto é coincidência do caraças. São muitas, é tal coisa que e não se tem a foto, né? E não temos a fotografia. Mas o shutdown já aconteceu e acontece várias vezes nos Estados Unidos. Todos os anos eles passam lá por um processo político que provoca o shutdown, enquanto eles não têm acordo financeiro, não é? De orçamento para... Sim. E isso calhou logo no mesmo momento, mas podia ter ficado lá alguém a carregar. É verdade, mas não me parece que seja esse o caso, até porque repara numa coisa, nas outras imagens todas que foram captadas como eu vos estava a dizer ainda há pouco, do 13 Atlas, houve manipulação, portanto tu não consegues ver estrelas por trás. Exatamente. Há uma delas que é a mais flagrante, tu não consegues ver estrelas por trás, e aliás é este próprio Wavy Loeb que chama a atenção para isso, que achou muito estranho, e houve depois outro astrónomo que chamou a atenção para esse facto. Das duas, três, ou das duas, uma, aliás, ou retiraram para tu não teres capacidade de avaliar a proporção em comparação com outros corpos celestes, que é uma probabilidade, ou então foi algo colocado lá por CGI. Também existe essa probabilidade. Vamos acreditar, vamos acreditar que não foi a segunda, e vamos acreditar também que, se for algum tipo de vida inteligente, que não nos querem fazer mal nenhum. Exatamente. Olha, João, estamos quase a chegar ao fim do nosso podcast. Foi um prazer ter-te aqui. Bia, você acha que, para terminar, as autoridades sabem mais do que dizem e que tem alguém que controla isso tudo, acima de tudo? Vamos duro para as O que você pode concluir em relação a isso? Olha, na tua opinião, é claro. Na minha opinião, eu sem dúvida acredito que tudo o que tem interesses e tudo o que mexe com dinheiro é sempre corrompível. Pronto.
E eu acho que é um pouco. É sempre a possibilidade, não é? Existe sempre uma possibilidade. Nós, enquanto seres humanos, se tivermos essa, aliás, enquanto não nos unirmos enquanto povo e enquanto seres humanos, vá lá, ou espíritos, como tu gostas de dizer, a viver uma experiência terrena, existe sempre aqui, lá está, possibilidade. Até porque nós nunca percebemos bem aquela questão que aconteceu com os drones nos Estados Unidos. Antes do presidente Trump entrar, havia um drone já a aparecer e a pairar, mas o que é, o que não é, se eram os militares, não eram. E tens outros... Não, hoje até um ataque extraterrestre a gente não sabe se é criado pelo próprio homem, né? É isso mesmo, tens louco. O Project Bluebeam que fala disso mesmo, tens um caso do USS Nimitz, onde tens os UFOs Tic-Tac, que o Pentágono, graças a Deus, veio confirmar que efetivamente foi um avistamento real, em que tu vês que tens vamos imaginar um disco, e esse disco não era um disco, tinha o formato de um tic-tac, aquelas pastilhas que nós comemos, que têm mesmo o nome tic-tac, e o formato era exatamente igual. E o que aconteceu foi que essa pastilha a voar a velocidades inacreditáveis, a fazer manobras de 90 graus, ok? Portanto, ir a voar, fazer uma manobra de 90 graus, ainda tem outra coisa que é rodar o seu eixo e continuar a andar para a frente. Isto é algo que nenhuma tecnologia que nós conheçamos tem essa capacidade, ok? É isso. Não, só para assim, tem uma próxima data, que é dia 29 agora, muito perto, que se acredita que o 13 Atlas vai passar atrás do Sol. Exato. O que a gente pode esperar em relação a esse dia, em relação a isso, de concreto? O que é que tu achas? O que é que tu achas? Eu não sei. Eu não tenho mesmo qualquer tipo de opinião criada acerca disso, porque, bom, uma coisa que vai ser preocupante é se efetivamente o 13 Atlas utilizar a órbita gravitacional do Sol e fizer uma órbita rasante muito grande para depois fazer aquilo que se chama efeito de chicote para sair, o whiplash, para sair da órbita do Sol e se dirigir à Terra. Eu acho que nesse momento podemos preocupar-nos. Até lá penso que podemos estar descansados. Se isso acontecer, então pronto, temos aí a confirmação total de que há de haver alguém a comandar aquela nave, não é? Ou aquele objeto, e aí passa assim a ser chamado de um veículo, neste caso espacial. E é isso. Mas penso que até lá eu acho que devemos permaneceremos calmos e investigar muito aquilo que vemos, ir sempre às fontes, perceber sempre esta fonte obteve a informação de onde, ok? E pronto, e nós já sabemos que mesmo, eu não quero entrar muito no terreno da teoria da conspiração ou da suposição, mas nós já sabemos que, não é, todos nós confiamos imenso nos nossos governos, não é? Sabemos que os nossos governos querem-nos muito bem e então... Excepto quando cobram impostos. exato, certo. Portanto, é apenas isso que eu tenho a dizer. É óbvio que nós temos sempre pessoas boas e pessoas menos boas, claro, temos sempre objetivos muito louváveis e outros um pouco mais nefastos por trás de coisas que são feitas. Portanto, acredito que aqui, eu acho que as pessoas, principalmente quem tem um pouco de pudor de falar deste tópico, e isto é um conselho que eu dou às pessoas, comecem a falar mais acerca disto, partilhem as vossas experiências, claro. Porque enquanto isto permanecer um tabu, reparem, eu tinha 11 anos quando comecei a investigar muito acerca disto, ia para a biblioteca em Portimão, havia meia dúzia de livros acerca disto, e na altura não tinha praticamente ninguém com quem falar deste assunto. Hoje em dia são menos as pessoas, aliás, peço desculpa, são mais as pessoas, mas ainda são muito poucas, ainda assim são muito poucas, e eu penso que quanto mais as pessoas falarem destes assuntos, mais fácil também vai ser expandirmos a nossa consciência para aquilo que é um entendimento mais, não só planetário, mas universal. Certo, ok. João, muito obrigado por ter estado aqui. Eu é que agradeço. Conversa fantástica que de certeza que havemos de repetir.
E Bia, faz então as despedidas. João, muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui e esclarecendo tantas informações, né, tão importantes para a gente e tirando um pouco aí essa sensação de teoria da conspiração que acaba acontecendo, certo, né? Muito obrigada a você que esteve aqui com a gente. E no próximo domingo, às 22 horas, a gente está aqui mergulhando em mais um universo fantástico como esse no Entre Mundos. Até lá!